Abrir um negócio e manter a empresa saudável nem sempre é possível. E a tarefa é ainda mais difícil nos tempos atuais, em que a economia sofre as consequências de uma pandemia. Mas a nova lei de falências vem ajudando a mudar essa realidade. Trouxe mais celeridade e menos custos aos processos de recuperação judicial. Ela foi reformulada e sancionada no final de 2020. No programa de hoje, vamos saber o que diz essa nova lei e quais são as principais mudanças. Está no caput da Constituição que todos são iguais perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Já o inciso 2 determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E sobre a nova lei de falências, eu converso agora por Skype com o advogado especialista em direito empresarial, Tiago Jabbour, e também com o economista e advogado tributarista, Eduardo Fleury. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Doutor Tiago, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que diz essa nova lei. Primeiramente, Flávio, eu gostaria de dizer, até desmistificar um termo que tem sido colocado na mídia, acerca do termo nova lei de falência. A lei anterior ela não foi revogada. A lei anterior, que é de 11.101 de 2005, ela não foi revogada. Ela foi tão apenas alterada, ela foi modernizada. Então, muitos pontos dela foram modificados. O que está em vigor aí é a antiga lei, a lei anterior, a 11.101 de 2005, com alterações promovidas pela lei 14.112 de 2020. Essa lei ela foi sancionada aí véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2020, e entra em vigor em 24 de janeiro de 2021. Portanto, umas alterações importantes foram introduzidas na Lei 11.101 de 2005. Dentre elas, eu vou falar muito rapidamente aqui, estão, primeiro, hoje em dia, passou a ser possível que o devedor conte com financiamento de bancos, por exemplo, empréstimos, dando como garantia seus bens pessoais. Isso não era possível de acontecer apenas com a Lei 11.101, sem a modernização trazida pela 14.112. Hoje já é possível de acontecer. Então, o devedor ele pode ser financiado, pode ter um empréstimo contraído junto a um banco e, assim, ele, em contrapartida, ele oferece os bens pessoais, o que acaba sendo um grande estímulo para os bancos, até porque eles têm uma garantia de que o valor emprestado será restituído. Além disso, e aí falando também muito rapidamente, essa nova lei, entre aspas, ela trouxe aí como novidades a vedação de distribuição de dividendos aos acionistas e sócios enquanto a recuperação estiver sendo processada. Trouxe também parcelamentos maiores, mais elásticos em relação às dívidas tributárias. Acelerou a falência, o prazo de falência, o prazo de liquidação de ativos para pagamento dos devedores. E, além disso, ela aumentou a possibilidade de negociação das dívidas tributárias. Então, esses são apenas alguns aspectos que eu posso trazer a vocês aí, numa análise preliminar do que a Lei 14.102 de 2020 trouxe e modernizou. Isso é importante deixar claro, ela modernizou a Lei 11.101 de 2005. Doutor Fleury, quais benefícios essa mudança na lei traz para empresários e credores? De uma forma geral, quando eu vejo as alterações que vieram no processo de recuperação judicial e no processo de falência, eu entendo que o processo de falência dá uma certa proteção aos credores, porque o que ocorria na prática é que, quando vinha o processo de recuperação judicial, o devedor falava assim, olha, é o seguinte, ou você aceita o meu plano de recuperação que eu estou colocando aqui, para pagar em 100 mil anos e para ter um deságio enorme da dívida, ou então você vai ter problemas, porque depois você vai para a falência e na falência você não vai recuperar nada e vai demorar muito tempo. O que foi feito nessa lei é que deu uma velocidade maior ao processo de falência, que pode fazer com que o credor escolha, não vou aceitar esse plano de recuperação e vou para a falência porque eu posso receber algo mais rápido e talvez com deságio até menor, conforme o caso. Então, eu acho que nesse sentido, o credor ficou um pouquinho mais privilegiado nessa lei, embora a gente tenha outros mecanismos muito favoráveis também aos empresários em recuperação judicial. E, doutor Tiago, essa lei também alcança os produtores rurais? Sim, a lei alcança os produtores rurais. A Lei 11.101 de 2005, ela já alcançava, porém, produtores rurais, apenas pessoas jurídicas. O que essa nova lei trouxe, modificando e modernizando a lei de 2005,
foi no sentido também de abarcar os produtores rurais, pessoas físicas, contanto que o valor da causa não exceda o valor de R$ 4.800.000. E vamos saber um pouco mais sobre a saúde financeira das empresas com o levantamento de 2020. Segundo dados da pesquisa Serasa Experian, o país registrou em novembro de 2020 52 pedidos de recuperação judicial. O menor número desde novembro de 2013, que registrou 51 requisições. Em comparação ao mesmo mês de 2019, a queda foi de 54%. As micro e pequenas empresas foram as que mais solicitaram recuperação em novembro, com 31 pedidos. Segundo a Serasa, a queda está relacionada à nova lei de falências, porque já na expectativa da sanção da lei, os negócios buscaram alternativas com os credores, como aumento de prazos e novas linhas de crédito. Ainda segundo a entidade, a redução no volume de pedido de recuperação judicial também se deve a uma série de incentivos dados às empresas no período de pandemia de Covid-19. Doutor Tiago, a gente pode dizer que esses índices são um reflexo da situação que era vivida ou já era aí uma antecipação da lei que estava para entrar em vigor? Olha, Flávia, eu sinceramente eu não acredito muito nesse entendimento, né? O que aconteceu em 2020 foi uma situação totalmente atípica. Houve uma pandemia enorme, né, jamais vista aí na nossa geração e que afetou tanto o devedor quanto o credor. Recentemente foi divulgado um dado muito interessante. Os contratos de locação, por exemplo, eles são reajustados pelo IGPM. E o reajuste no ano passado girou em torno de 24%. Só que o que os proprietários fizeram? Naturalmente, eles não exigiram o reajuste na casa dos 24%, porque estávamos numa pandemia e inviabilizaria completamente os contratos de locação. Então, eles aceitaram, por conveniência, reduzir o valor do reajuste dos aluguéis. E aí, então, a média de reajuste foi aí na casa de 2%, 3%. O que aconteceu ano passado com relação às negociações entre credores e devedores segue essa mesma linha. Então, houve aí uma regulação arbitrária do mercado, entre os agentes do mercado, devedores e credores, no sentido de reduzir o valor dos contratos ou de dar mais elasticidade para os pagamentos das parcelas ou reduzir o percentual para recuperar lá na frente, para que eles não perdessem o contrato que eles tinham. Por isso eu acho que os empresários não contaram com a aprovação do projeto de lei para flexibilizar os acordos. Não, eles fizeram por conta própria. Agora, eu acho que após a aprovação dessa nova lei de falência, eu acho que sim, vai mudar aí o rumo das empresas, as empresas terão maiores chances de se recuperar, principalmente em razão da principal alteração trazida pela lei, que reside no fato de que os bancos poderão emprestar valores a essas empresas em recuperação e, como garantia, como contrapartida, ter os bens pessoais dos sócios. Então, é assim que eu entendo em relação à expectativa dessa nova lei. Agora, doutor Fleury, esses incentivos concedidos aos micro e pequenos empresários, eles foram importantes também para poder evitar tantos pedidos de falência, de recuperação judicial? A gente vê casos simplesmente porque, por exemplo, para você iniciar um processo de falência, vamos falar assim, né? O credor precisa ingressar com esse pedido de falência. O que acontece com toda a questão da pandemia, todas as dívidas que surgiram, a tendência foi o que foi colocado pelo Tiago, é tentar chegar num acordo, né? Então, esse reduzido número de pedidos de recuperação ou pedidos de falência, ou reduzido em relação ao passado, aos outros números, para mim não representa uma realidade, não. Eu acho que as coisas até podem, principalmente para as pequenas empresas, micro e pequenas empresas de pequeno porte, pode ser que ele venha a piorar no futuro próximo, tá? Porque daí chega um momento em que as empresas talvez não consigam sobreviver, já passou um ano. E também a gente tem que entender o seguinte, que essas empresas, e aí falando dos incentivos que foram dados durante a pandemia, não falando exatamente dessa lei, mas também falando sobre o que aconteceu no último ano, no ano passado, né? Você teve algumas postergações do pagamento do imposto, você teve a possibilidade de suspender os contratos de trabalho, para evitar a demissão e evitar com que a empresa tivesse que gastar muito dinheiro na demissão, porque toda demissão implica indenizações. Então, quer dizer, uma série de medidas que o governo foi colocando que foi dando sobrevida a essas empresas. Então, acho que até ela pode ter conseguido sobreviver. Ficou faltando muito o crédito, mesmo o governo tendo criado um programa, esse crédito dificilmente chegou muito pouco para os microempresas e empresas de pequeno porte.
Então, isso também ficou faltando. Só que agora tudo isso acabou, né? A suspensão do contrato de trabalho, a postergação do pagamento dos impostos, tudo isso acabou. E agora chegou a hora da realidade. E muitas dessas pequenas e médias empresas de pequeno porte, que tem faturamento até 4 milhões e 800 mil, quer dizer, essas empresas agora vão ver a realidade. Talvez elas tenham que socorrer dessa lei. Só lembrando também que no bojo dessa lei nós tivemos os processos que a gente chama a possibilidade de se fazer conciliações e mediações, vamos dizer assim, um pouco no âmbito do Poder Judiciário, que vem a ser, que teoricamente pode ajudar esse momento aqui da economia brasileira, né, de recuperação da economia brasileira, se é que a gente vai conseguir fazer isso esse ano. Porque nesses processos eles permitem que os credores negociem previamente com os devedores, né, entrem num acordo e, digamos, esse acordo é oficializado pelo Poder Judiciário. E tem alguns mecanismos que facilitam isso daí. Então, quer dizer, vamos dizer assim, é uma prévia, não é uma recuperação judicial extrajudicial, mas sim é uma espécie de uma conciliação que tenta se fazer, principalmente nesse momento de pandemia. Então, esse pode ser um mecanismo bastante útil para os pequenos e médios empresários negociarem as dívidas que têm com os credores. E antes de chamar o intervalo, vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu. A nova lei de recuperação traz segurança ao mercado financeiro e investidores? Doutor Fleury, traz mais segurança? Eu entendo que sim, traz mais segurança. Repito, mais uma vez, porque o processo de falência, digamos assim, ele melhorou, pode ficar mais rápido, entendeu? Então, isso é uma coisa fundamental, dá mais poder para os credores. Então, nesse sentido, sim. E quando você dá mais poder, dá mais certeza, eu acho que essa lei ajudou muito em dar certeza jurídica, ou tirar a insegurança jurídica, como queiram, ela ajuda bastante o investidor, né? O investidor que quer participar, como disse o doutor Tiago, quando ele quer aplicar, o banco quer colocar o dinheiro, ele quer segurança, né? Então, eu acho que essa lei ajudou bastante. Então, nesse sentido, eu entendo que ela gerou um pouco mais de segurança. Mas é óbvio, como todo novo dispositivo legal, sempre existem interpretações diferentes. Mas eu acredito que a gente teve uma melhora. Doutor Tiago, e de que forma essa nova lei traz a garantia? Então, eu concordo totalmente com o doutor Fleury, né? Eu acho que essa nova lei, ela traz uma maior segurança para os credores, principalmente, para o mercado, para os investidores, principalmente quando nós falamos aí de sociedades anônimas que têm suas ações negociadas na Bolsa de Valores e que, quando entram com um processo de recuperação judicial, elas têm maiores possibilidades de se recuperar, sobretudo porque elas podem contar com mais segurança agora, com empréstimos feitos pelos bancos. Então, nesse sentido, eu acredito que ela traz, sim, maior segurança, né? Infelizmente, aí eu acho que é importante a gente deixar claro, né, o empresariado ele precisa mudar a sua cultura. Eu falo isso em decorrência da experiência que eu tenho aí, em torno de 15, 20 anos aí, atuando com recuperação judicial. Infelizmente, os empresários eles deixam para pedir a recuperação da empresa quando a empresa ela já está aí praticamente quebrada, né? E aí eles vêm, né, pedir assessoria para que a gente faça um plano de recuperação, apresente e ela peça uma recuperação judicial. Então, o que eu acho que, assim, antes da gente... Isso é importante deixar claro, né? Porque uma lei não é milagrosa, não é porque entrou uma nova lei ou não é porque uma lei anterior foi modernizada que ela vai... gerar milagre e a empresa em recuperação ela vai se tornar uma empresa próspera, sadia, produzindo, gerando lucro, não, né? Antes de qualquer coisa, antes que uma lei entre em vigor, é imprescindível que o empresário ele mude a sua cultura. E aí eu digo porque o empresário ele tem que pedir uma recuperação judicial não quando a empresa já estiver à beira do colapso, não. Ele tem que pedir quando a empresa estiver girando ainda, quando a empresa estiver praticando a sua atividade, tiver poucas dívidas, né? E aí ele pode pedir esse benefício exatamente para suspender o prazo aí, para pagar essas dívidas, se fortificar e retornar para pagar todos os seus credores. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a reformulação da nova Lei de Falências e Recuperação Judicial. Eu continuo conversando por Skype com o advogado especialista em direito empresarial, Tiago Jabbour, e com o economista e advogado tributarista, Eduardo Fleury.
E a gente começa esse bloco com mais uma pergunta recebida pela nossa produção. O que significa recuperação judicial ou extrajudicial? Doutor Tiago, explica pra gente aí a diferença entre esses dois termos. Bom, em breves palavras, a recuperação judicial, ou extrajudicial, é um procedimento legal, previsto em lei, portanto, que autoriza o empresário a ingressar, seja com uma ação judicial, ou seja, extrajudicialmente, com um procedimento junto aos seus credores, para pedir o sobrestamento, a suspensão das suas dívidas e evitar que ele, devedor, quebre, que ele feche as suas portas. Então, é um procedimento exatamente para evitar que este devedor quebre. Existem duas modalidades de recuperação, a judicial e a extrajudicial. A extrajudicial, como o próprio nome já diz, não depende da intervenção do Poder Judiciário. Então, o devedor vai lá, negocia com os seus credores e assina um compromisso que ele vai pagar aquela dívida depois de um certo tempo. Ele pode até levar para homologação judicial depois que fechar esse acordo com os seus credores. Enquanto que a recuperação judicial é uma recuperação iniciada na Justiça. Então, o devedor ele ingressa com um processo de recuperação judicial, pede ao juiz que seja processada aquela recuperação. O juiz deferindo, ele terá um prazo aí de 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Esse plano será submetido aos seus credores e se os credores aprovarem o plano, então ele entrou nesse processo de recuperação judicial. E qual é a consequência disso? A consequência é que as dívidas com relação àquele devedor, elas ficarão suspensas pelo prazo de 180 dias. Mas, para isso, ele tem que ter a aprovação da Assembleia Geral de Credores, ou seja, os seus credores, os credores do devedor, eles têm que aprovar aquele plano de recuperação. E aí o devedor ficará com essas dívidas suspensas pelo prazo de 180 dias, essa suspensão podendo ser prorrogada por mais 180 dias em caráter excepcional. E aí, dentro desse prazo de 180 dias, o devedor ele terá uma chance, terá um fôlego aí para retomar suas atividades, angariar recursos e tentar pagar aquela dívida que foi negociada. E quais são os reflexos, doutor Fleury, para essa empresa? Ela fica estigmatizada no mercado, por exemplo, ou não? Falando de uma empresa que, obviamente, no caso se trata de uma empresa que está em recuperação judicial, né? Ela tem essa anotação feita no registro dela, então ela tem que comunicar isso constantemente, isso é um ponto que acaba marcando, as pessoas precisam saber que estão negociando com uma empresa em recuperação judicial. E o estigmatizado nesse caso é mais a questão de que, por exemplo, um fornecedor, quando vai vender para essa empresa que está em recuperação, ele vai falar assim, olha, eu não vou dar muito prazo para ela pagar. Por quê? Porque se eu der muito prazo, eu sei que ela está em dificuldade. Então, mesmo que as dívidas constituídas pós-recuperação judicial tenha preferência num eventual processo de falência, ainda assim a gente entende que essa estigmatização acaba ocorrendo, tá certo? Mas quanto mais rápido e mais eficiente for o processo, seja de recuperação e, por incrível que pareça, também o de falência, tá certo? Mais melhora a situação das empresas em recuperação judicial. Por incrível que pareça, se isso andar rápido, as pessoas começam a olhar de outra forma a empresa. Então, quer dizer, ao meu ver, essa lei ajudou a diminuir um pouco, mas ela ainda existe, esse tipo de estigmatização. Doutor Tiago, e quem fiscaliza se esse plano de recuperação, se os acordos estão sendo cumpridos? Quem fiscaliza, há algumas fiscalizações, Flávia. A primeira fiscalização ela é feita pelo administrador judicial. Então, sempre que há um processo de recuperação judicial, há a nomeação de um administrador judicial. O que não significa, em todos os casos, naturalmente, que o devedor, aquele administrador que já estava na empresa, será afastado da condução dos negócios da empresa. Não. Há casos em que o juiz determina que o administrador que já estava na empresa antes da recuperação lá continue, não será afastado, e há casos em que o juiz ele determina que o administrador judicial nomeado por ele, juiz, ingresse na empresa para conduzir a empresa. E ainda também o terceiro caso, em que há a administração da empresa, o administrador anterior à recuperação, e a nomeação de um administrador externo que irá acompanhar e fiscalizar os negócios sociais. Além do administrador, há a possibilidade de um comitê de credores ser instalado. Não é em todo caso
que se elege ou se instala um comitê de credores. O que é o comitê de credores? Ele é um colegiado formado por um representante de cada credor, então um representante de um credor trabalhista, um representante de um credor com garantia real, um representante de um credor quirografário e assim por diante, formam um colegiado, e esse colegiado ele tem a obrigação de fiscalizar de tempos em tempos a administração da companhia. E se eles, naturalmente, se eles apurarem que há alguma irregularidade, eles têm não só o direito, como o dever de informar o juízo de que há uma irregularidade naquela condução. E, por fim, naturalmente, nós temos o juiz. Então, o juiz também pode fiscalizar a administração durante a recuperação judicial. É importante deixar claro aqui que essas três figuras não se anulam. E também não temos aqui uma supressão de instâncias. Então, assim, não é porque o administrador não fiscalizou que o comitê não pode fiscalizar. O comitê não tem que esperar uma fiscalização do administrador para apontar irregularidades, não. Então, essas três figuras podem atuar concomitantemente. Doutor Fleury, e se o acordo não for cumprido, o plano de recuperação apresentado ali não for cumprido, o que acontece? O que acontece é que, normalmente, essa recuperação judicial, depois de alguns procedimentos, se ele não é cumprido e não se chega a nenhum outro acordo, o que acontece é a tendência que esse processo é transformado numa falência. Eu chamo de covolar em falência. Então, ela vira um processo de falência e aí vai se tirar não o administrador judicial, mas o sócio, o administrador da empresa que pode ter ficado lá durante o processo de recuperação judicial, ele é retirado da administração, aí o administrador judicial passa a ter um papel fundamental realmente na administração da empresa, e aí vai se fazer a realização, digamos assim, dos ativos para pagar os credores. E vamos assistir a mais uma pergunta? Em quais situações pode ser decretada a falência? Doutor Fleury, o senhor já adiantou uma das situações aqui para nós, mas existem outros casos também que pode ser pedido a falência? Sim, existe uma série de regras previstas na lei em situações em que a empresa, o credor, né, pode pedir a falência. Então, quer dizer, quando existe uma dívida acima de 40 salários mínimos, quer dizer, o credor pode pedir a falência. Existe a possibilidade, inclusive, da empresa pedir a autofalência, né? Claro, não tenho condição mesmo, vou pedir a autofalência. Então, você tem essas situações em que a falência pode ser, digamos assim, requerida, né? Mas existe a falência, portanto, que vem de um processo de recuperação judicial que não funcionou, existe a falência que é pedida por credor, existe até a possibilidade da falência ser solicitada pela própria empresa, que a gente chama de autofalência. Doutor Tiago, e como fica a situação dos sócios de uma empresa que tem a falência decretada? Eles podem abrir novas empresas, tem um período de carência, e como funciona? Com a Lei 11.101 de 2005, os sócios só poderiam abrir uma nova empresa após o prazo de 5 anos, quando do encerramento da falência. E aí a pergunta é muito interessante, porque a Lei 14.112 de 2020, essa nova lei que a gente está conversando agora sobre, ela trouxe uma grande inovação. A partir de agora, se no processo de falência for a empresa falida, né, for vendida para um novo empresário, o empresário anterior ele poderá imediatamente constituir um novo negócio. Então, ele não terá que aguardar nenhum período. E essas informações, se a empresa está ali em processo de recuperação judicial ou se decretou falência, elas são públicas? Todo mundo tem acesso a elas? Sim, são informações públicas, elas podem ser... Geralmente, empresas que são grandes, de grande porte, ou até mesmo de médio porte, os credores acabam tomando conhecimento dessas informações pela própria mídia. Então, sai nos jornais, nos rádios, na internet, o credor acaba tomando conhecimento que são empresas conhecidas. Agora, para aquelas empresas que não são tão conhecidas e os credores têm interesse em saber se houve uma recuperação, se houve uma falência, o credor pode acessar diretamente o site do tribunal onde a empresa está situada e lá buscar essas informações. Além disso, ele pode consultar na Secretaria da Receita Federal, que é possível de obter, mas de forma geral é isso mesmo, né? Então são sites do tribunal, junta comercial, mídia e edital, né? Quando a empresa ela fale, ela é obrigada a publicar um edital em jornais de grande circulação, informando a todos na praça que ela quebrou. E antes de encerrar, vamos à nossa última pergunta. O que acontece com as dívidas de uma empresa falida? Doutor Fleury. As dívidas de uma empresa falida, elas, obviamente, se a empresa está em falência,
primeira conclusão é que ela não consegue pagar essas dívidas. Se ela só tem falta de liquidez, ou seja, ela tem ativos que não se convertem facilmente em dinheiro para pagar as dívidas, existe o mecanismo da recuperação judicial. A falência normalmente ocorre quando os ativos que a empresa tem não são suficientes para pagar a dívida nem no curto nem no médio prazo. Então, diagnosticada essa falência, o que vai acontecer? É por óbvio que uma parte dessas dívidas não vão ser pagas. Então, quer dizer, isso, por definição, a não ser que, como o caso sugerido, de aparecer um empresário, um outro investidor que compra a empresa como um todo, considerando inclusive as dívidas, que é raro, mas poderia em tese acontecer, tá certo? Tirando essa possibilidade, na verdade, vão ser liquidados os ativos, vão ser vendidos os ativos, vão ser utilizados para pagar a dívida. Mas certamente as dívidas não serão pagas no total, exceto em alguns casos muito específicos, quando, até em casos em que o processo de falência demorava, isso muito no passado acontecia, né? O processo de falência demorava muito, né? Os ativos aumentavam de valor e as dívidas não tinham uma correção correta. E aí acontecia de ter mais ativos do que passivos. Mas isso era uma situação muito antiga, com problemas de correção. Hoje todas as dívidas são indexadas e tudo mais. Então, na prática, praticamente a gente não vai ver casos de empresas que conseguem quitar todas as dívidas e, portanto, uma parte dessas dívidas não vão ser quitadas. Claramente isso que acontece. E existe uma ordem aí que os credores devem seguir, doutor Tiago, para tentar recuperar o prejuízo? Existe sim uma ordem, Flávia. Primeiramente vem aí, de acordo com a lei, os créditos que a gente chama de créditos extraconcursais, que são créditos que são fornecidos no curso da recuperação ou mesmo no curso da falência. Outros créditos que têm prioridade. Com a inovação trazida aí pela nova lei, né, os bancos podem emprestar, financiar as empresas em recuperação e têm prioridade para receber os seus créditos também. Então, é mais um atrativo para que as empresas em recuperação consigam os seus créditos. Temos também, como crédito extraconcursal, aqueles créditos decorrentes de contratos ou atos jurídicos que estão celebrados no decorrer ou da recuperação ou da falência. Então, são créditos esses que eles são originados no curso da recuperação ou da falência. Depois desses créditos, há uma lista aí, enumerada pela lei, onde aparecem, primeiro são os créditos trabalhistas, até o limite aí de 150 salários mínimos, e também créditos decorrentes de acidente de trabalho. Em segundo lugar, estão aí os credores com garantia real, que são aqueles credores que têm bens que foram dados em garantia pelas empresas. Em terceiro lugar, temos aí as dívidas tributárias, né, com o fisco. E, por fim, aí os credores quirografários, que são aqueles que simplesmente assinaram contratos aí com a empresa em recuperação ou que faliu anteriormente à recuperação, naturalmente, só que não tinham nenhuma garantia, então eles vão para o final da fila. Doutor Fleury, um dos pontos vetados pela Presidência da República nessa nova lei foi justamente a suspensão da execução de dívidas trabalhistas. Como o senhor avalia esse veto? Não, olha, eu vou dizer assim, na verdade existe a suspensão. Essa é uma suspensão que está sendo colocada, é uma suspensão específica, num período específico, tá certo? E é uma suspensão em relação a terceiros e não em relação à empresa. Então, é essa a diferença que a gente tem nesse caso. Mas, falando em veto, para mim, o veto mais importante dessa história foi porque existe o conceito de que a empresa, aquele que compra ativos, né, ou aquelas unidades que a gente chama unidades isoladas, né, de produção, esses que compram, os investidores, os interessados, que compram esses ativos, essas fábricas que estão, vamos dizer assim, objeto de recuperação judicial, esses estão livres de pagar dívidas fiscais e trabalhistas. Bom, a gente teria muito mais a discutir, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor Tiago, doutor Fleury, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!